Comigo, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 11, do versículo 18 ao 23. Jeremias 11, versículo 18 ao 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me fez saber, o Senhor me fez saber, me revelou, e eu o soube. Então me fizestes ver as suas maquinações. Eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anote, que procuram a tua morte, dizem: não profetizem em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Liberando uma palavra, você sabe, toda quinta-feira, Jeane, nós temos esse tema, liberando uma palavra. E aí nós dois ficamos aqui quebrando a cabeça. Qual palavra? Qual palavra? A gente ora e busca. E nessa noite, o tema é liberando uma palavra. Deus já revelou. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, para a irmã que está ao seu lado: Deus já revelou. Você sabe muito bem do ciclo do Antigo Testamento. O povo peca, aí Deus levanta alguém para falar do pecado do homem, para o povo se arrepender, o povo se arrepende, Deus é misericordioso, o povo se converte, e aí o povo passa a viver em santidade, passa a viver as bênçãos. Mas de novo o povo peca, aí Deus levanta alguém para exortar o povo, e aí Deus é misericordioso, e fica esse ciclo. E mais uma vez na história do povo de Deus, assim como nós falamos deles, mas nós somos iguais, assim como nós, mais uma vez o povo estava se rendendo à idolatria, a Baal, estava se rendendo à prostituição, estava se rendendo a tudo o que desagradava a Deus, a tudo que afastava a presença de Deus, porque você sabe muito bem que Deus é santo e Ele e o pecado não permanecem no mesmo lugar. E aí, nessa vez, Jeremias é levantado para profetizar. Enquanto os uns profetizavam só coisas boas, Jeremias profetizava o que Deus mandava. Enquanto uns profetizavam: olha, você vai ter o carro do ano, meu rei. Ó, meu rei, o seu reino será uma bênção. O seu reino terá prosperidade. Jeremias vinha com a exortação e edificação, dizendo: arrependam-se. Dizendo: olha, precisa haver mudança, precisa haver transformação. E então, esses homens não ficam felizes. Os homens que eram da cidade onde Jeremias estava, na cidade onde Jeremias vivia, esses homens que eram íntimos, esses homens que talvez tomaram café tantas vezes com Jeremias, esses homens que talvez tantas vezes já receberam conselhos, já receberam ajuda de Jeremias, esses homens que já estiveram na mesma mesa, já dormiram talvez na casa de Jeremias, talvez já passearam com Jeremias muitas vezes, esses mesmos homens, a palavra do Senhor diz que eles estavam
nas suas maquinações, estavam tramando tirar a vida de Jeremias. Tem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual contra nós, contra você, que nós não vemos. Mas nós não vemos, não ouvimos, não percebemos, mas Deus nessa noite está revelando para você. Deus está revelando quem está ao teu lado. Deus está revelando quem entra na tua casa. Deus está revelando quem é o contato do teu telefone. Quem você tem se aconselhado nessa noite. Deus está dizendo: eu estou revelando. Eu estou falando. Mas só que a pergunta que vem ao meu coração, a pergunta que vem ao nosso coração é: poxa, quando é que Deus fala então? Quando é que é Deus que fala? E quando não é Deus falando? Porque eu preciso entender. Alguma das características de quando é Deus que fala é que quando a revelação vem de Deus, ela está alinhada sempre com a palavra. Em Gálatas 1:8, abre comigo em Gálatas 1:8. Coloca aqui na tela, por favor, Pedrão. Gálatas 1:8. Diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, segue, seja anátema. A gente vê que, não, se não tiver sapateio, não é revelação. Se não tiver o siridança, o siricanta, não é revelação. Se não tiver o rodopio, não é revelação. Eu digo para você, se não tiver base na palavra, aí que não é revelação. Então, uma das características é essa. Outra é: traz paz mesmo em meio à guerra. Em Filipenses 4, vai dizer: a paz que excede todo entendimento. Então, quando é uma revelação, quando é a voz de Deus que vai de encontro ao nosso coração, não traz dúvida, não traz confusão, porque a mesma palavra diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. E aí, a gente começa a ver o que é a voz do Senhor e o que não é. Expõe clareza a revelação que vem de Deus. A voz de Deus não é uma voz que você fica... Já viu aquela... hoje a gente não tem mais, mas lembra da tua televisão de 1990? Que ficava chiando? Ou então rádio? Hoje não tem mais isso. E você não entendia o que estava acontecendo. Ou então, quando você entra no túnel, a rede acaba. E aí você está falando com alguém, você não entende. Não, com Deus é clareza. Quando Deus revela, quando Deus fala, Ele traz clareza. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus não fala, não se cumpre. Quando Deus não fala, contradiz a palavra, gera confusão e ansiedade, fala só o que a pessoa quer ouvir, vem do nosso coração enganoso. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração do homem é enganoso. Quando Deus não fala, vai se afastando de Deus. Já viu pessoas que falou que, poxa, eu recebi uma revelação na igreja. O pastor, a irmã de oração, alguém chegou e falou que eu ia casar. Eu não casei, então eu saí da igreja. Eu saí dos caminhos de Deus. Quem disse? Porque gerou uma confusão. Depois você pergunta para ele. Meu amigo Rony, e gente, nós somos pentecostais, amém? Eu creio no agir do Espírito Santo. Você também crê? Mas tem muita gente brincando. Eu e meu irmão Ronilson, estávamos, muito tempo atrás, a gente era novinho, 16, 17 anos. A gente foi num culto do lar. Não era uma pessoa aqui da igreja, não. Chamou, a gente foi. E aí chegou lá, eu já tinha ido em um. Aí o Ronilson falou: não, mas vamos, que ele me chamou. Rony.
Mas vamos, beleza. Chegamos lá. Eu falei, Rony, o negócio é o seguinte. O irmão vai botar a mão na tua cabeça e ele vai balançar a tua cabeça. E aí, Felipe, quando balança a cabeça, você que é um biólogo, você que é um cientista e é da área, você perde os seus sentidos. E aí, qualquer coisa, para onde ele te mandar, por isso que é importante você se preocupar e atentar com quem coloca a mão sobre a sua cabeça. E aí, vai acontecer isso. E a gente era novinho, 16 anos, aí fomos. O que aconteceu? Quando chegou na vez do Ronilson, ele forçou o Ronilson para cair. E eu com o olho fechado e um aberto. E o Ronilson olhando para mim rindo. Por quê? Porque quer... Como é que eu posso dizer? Quer ensinar a Deus como deve ser feito. Não, meu irmão e minha irmã. Deus revela, às vezes, no silêncio do teu choro. Sabe aquele choro que você não consegue nem mais chorar? Você chorou tanto que... É aí que Deus vem no teu coração, ó. É aí que Deus fala contigo. Por exemplo, além da Jeane, nós temos a Alexandre e a Rebeca. Cadê a Alexandre e a Rebeca? Está nos visitando pela primeira vez. Ah, tu tá do lado da Jeane. Você é a Alessandra. E a Rebeca subiu. Vamos receber a Alessandra com o nosso abraço. Seja bem-vinda, Alessandra. O irmão está ao seu lado. Qual é o seu nome, irmão? Marcelo, vamos receber uma... É a primeira vez, Marcelo? Não, mas vamos receber o Marcelo mesmo assim. Isso, pode passar despercebido não. E aí, Marcelo? Tem gente que quer ensinar a Deus. Mas quando Deus fala, Ele fala através das ministrações, da palavra, do louvor. E Deus está falando, está gritando. Mas só que tem gente que quer que tenha um alerta, uma luz dessa vermelha na cara, que pisque não sei quantas vezes, quer que tenha um outdoor gigantesco escrito na tua frente. Deus revela na sua palavra, e a maior revelação foi a salvação. Aleluia! Que Ele nos revela por causa da misericórdia dEle por nós. Então, Alessandra, Jeremias profetizou, o povo não gostou e começou a perseguir e tramar contra ele. E a palavra vai dizer que, no versículo 18, o Senhor me fez saber. O Senhor me revelou. Jeremias deixa claro que ele não sabia. Jeremias não percebeu sozinho. Deus mostrou. A batalha espiritual nós não percebemos sozinhos. Um presente amaldiçoado, algo que alguém te dá na maldade, algo que alguém te fala na maldade, você não percebe com o seu entendimento. Pode ter que nem eu, bacharel em teologia, pode ser que nem o Gilberto, letrado, pode ser que nem o professor Henrique, pode ser igual o Diácono, pode ser igual o pastor Evandro, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai perceber, não vai entender. E aí fica batendo com a cabeça na parede. Porque, Deus não está falando, Deus não está respondendo, claro, porque não está alimentando o Espírito. E o pastor Evandro, ele falou sobre o caso do irmão que mandou a mensagem para ele. E aí eu até lembrei da frase, aí eu escrevi. Aí ele respondeu para o irmão, que disse assim, Marcelo, o irmão se batizou, dá o dízimo, lembra o jovem rico? Mesma coisa, dá o dízimo, aí mandou mensagem para o pastor Evandro. Poxa, pastor, agora que eu estou fazendo tudo certo, tem essa batalha toda contra mim. Aí eu gravei a frase que ele respondeu para o irmão. Antes você não tinha inimigo. Antes o diabo ele tinha você. Hoje ele é teu inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, não tem essa de retaliação. Você é salvo em Cristo Jesus. E se você está cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus, você pisa em serpentes e escorpiões. No nome de Jesus. Não é você chegando, invadindo lá o terreno, chutando tudo. Não. Bota o teu joelho no chão. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então Deus revela a Jeremias. Deus mostrou
Deus mostrou as coisas do terreno espiritual. Deus quer abrir os teus olhos para você ver as coisas que estão acontecendo no âmbito espiritual. Mas tem gente com medo disso. Tem crente com medo disso. Não importa a tua idade. Mas Deus está revelando aquilo que está em volta de você, que quer te derrubar. No versículo 19 diz: eu era como manso cordeiro, levado ao matadouro. Jeremias, ele estava vivendo a vida dele, ele estava tranquilo, ele não estava percebendo isso. Ele não estava ligando para isso sem suspeita. Ele estava em defesa, ele não tinha defesa para essas coisas. É o que eu falei, é aquele amigo, é aquele familiar, é aquela pessoa sempre presente na tua vida. São esses que o diabo está usando, talvez, para tramar algo contra os planos de Deus na tua vida. Nem todo perigo faz barulho. Antes a gente via as guerras com bombas, com helicóptero passando, com avião. Agora é drone. O pessoal nem vai. Fica lá, Jeane, no computador. A gente está vendo as guerras ao vivo. A gente vê, tem lá um xizinho, né? Aí fica mirando, aí o drone vai lá. Puff, e tá lá no outro país. Não faz barulho. Ontem a gente estava lá na reunião do conselho. Aí a gente é entrão, né? Aí tava faltando o violão lá do rapaz, não estava saindo e tal. Eu subi para ver o que acontecia, não sei o quê. Aí a igreja lá é gigante. Quase 2.000 pessoas cabe ali, né? 1.000 e algumas coisas. Aí a gente tá lá. Aí eu subi no altar. Meu coração já tremeu, né? Como ele falou, eu sou o mascote da Nova Vida, o mais novo da Nova Vida. E aí eu tremei, fui lá atrás, na portinha, onde é um dos gabinetes. Fui abrir a porta. Alguém deixou a maçaneta já pro próximo. Que eu fiz assim, a maçaneta caiu no chão, fez um barulho. Meu Deus, fez um barulho. E o louvor tava rolando. Aí eu, graças a Deus, o louvor tá rolando. Quando eu entro, tudo escuro, algumas luzinhas acesas. Aí eu olhei, eu vou meter mão em gaveta aqui, nada. Voltei. Demorei um pouquinho, porque eu estava tentando botar a maçaneta no lugar para o próximo. Não, tá aqui, vai ficar do jeito que eu encontrei. É desse jeito, porque a maçaneta só tinha o lado de cá. O lado de lá não tinha mais maçaneta. O lado da porta, o lado de dentro. Aí fez um barulho, mas só que ninguém de lá ouviu, porque o louvor estava tocando. Às vezes, a gente está tão preocupado com tanta coisa que não está escutando o barulho sussurrar que o inferno está querendo te derrubar. Não, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou sapateando, eu estou fazendo tudo. Mas Deus quer abrir os teus olhos para uma coisa que você não está vendo, para uma coisa que você não está percebendo. E hoje não dá mais para falar só para jovem, é para toda a igreja. Gente, cuidado com quem você se relaciona. Cuidado para quem você entrega o coração que Deus conquistou com sangue. E aí vai entregando a qualquer um. Muito cuidado com quem você coloca dentro de casa. A gente conversa sempre. Gente, como é que hoje com tanto negócio de abuso, com tanta coisa. Mães jovens, com filhas pequenas. E aí, um dia que conheceu o cara, já coloca o cara dentro de casa. E é uma pressão para acontecer isso, né, Pri? Uma pressão. Não, tem que namorar, tem que fazer. Mas não pensa nisso, não conhece a pessoa. E bota dentro de casa e depois vira notícia. Vira estatística. Por quê? Porque começa com uma flor, começa com um presente. Quando vai ver, eu não percebi. Toda a entrevista diz o quê? Era tão bom. Era tão carinhoso com as crianças. Era um abusador. Porque não está percebendo isso. Deus quer abrir os teus olhos para ver o silencioso, disfarçado, invisível, até dentro da igreja. Ou você acha que todo mundo que entra aqui é ovelha limpinha, maravilhosa? Não! Tem lobo em pele de cordeiro.
E nós temos que estar atentos, porque olha o que diz o versículo 19. Lá na segunda parte. Destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes. E não haja mais memória do teu. O plano era cortar tudo. Não só matar Jeremias, mas acabar com a história, com o ministério, com o chamado de Jeremias. Ninguém mais iria saber das profecias que ele estava falando. Do agir de Deus, era impedir o futuro, apagar o nome. O diabo não quer só te ferir, é sobre te eliminar, acabar contigo por completo. Acabar com a casa, acabar com o emprego, acabar com a saúde, acabar com tudo. Se você não abrir os olhos espirituais, é isso que ele vai fazer. Todos os dias ele vai tentando. Não consegui aqui, mas eu vou tentar aqui. E não consegui aqui também, eu vou tentar aqui. E vou tentar ali, vou tentar ali. Ele tentou com Jesus no deserto. Quem sou eu, quem é você, para achar que ele não vai tentar conosco? Ele quer cortar o fruto. O fruto que segura a nossa raiz. Raiz da oração, raiz da presença, raiz do louvor, raiz da fé, raiz da perseverança, raiz que nos traz ao chamado de Deus. E o inimigo vai cortando. E vai cortando aos poucos. Vai cortando aos poucos. Ele não precisa ir lá na folha. Ele não precisa tirar a folha toda, porque daqui a pouco a árvore brota, que nem a nossa. A gente poda, as folhas todas caem. Se a gente tirar as folhas todas delas, daqui a pouco ela vai brotar. Ele vai aonde? Na raiz. E aí, não tenho tempo mais para orar, não tenho tempo mais para louvar, eu não empenho mais no meu ministério, no meu chamado, eu não me dedico mais. É assim, ó. Aos poucos, porque eu trabalho muito, porque eu preciso fazer muita coisa em casa, porque eu preciso cuidar das coisas, eu preciso cuidar daquilo, da família que Deus me deu, eu preciso cuidar dessa bênção, desse carro que Deus me deu, eu preciso cuidar do emprego que Deus me deu, eu preciso cuidar dessa pensão que Deus me deu, e isso vira idolatria. E aí ele vai na raiz, aos poucos, aos poucos, aos poucos, enquanto Deus está revelando para aqueles que estão com os olhos tampados. O diabo está aos poucos cortando a raiz. Versículo 20. Deus revela para você entregar, não para você se vingar. Imagina, Jeremias escuta que estão tramando contra ele. Então, eu sou profeta. Deus, ele vai ficar na dele, porque agora o assunto é comigo. Já viu isso? Mexeu com meu filho, mexeu com a minha filha, a nova criatura fica lá, eu pego a velha criatura, me visto. Não, agora vão ver quem eu sou de verdade. Vão ver as palavras que eu não falo há muito tempo, os palavrões que não conhecem há muito tempo, o grito que eu não gritava há muito tempo, agora vão ver. Mexeu com meu filho, mexeu com meu marido, mexeu com a minha esposa. Não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Ué, e a outra face? Dá quando? Quando eu tenho que dar outra face? Quando eu tenho que perdoar? Não. Você perdoa. E aí, pessoa lá e eu cá, tá? Ué, mas e o amor de Cristo? Qual é o amor de Cristo? É olhar com os olhos de Jesus. É ter a mente de Cristo. Então, meu irmão, olha, vai ser difícil, mas eu tô orando para eu te amar novamente. Para eu te amar como Jesus te ama. Tá difícil pelo que você fez na minha vida, mas eu tô orando para isso. Mas a gente tem dado as justificativas. Que nem eu falei, eu sou crente, mas não sou bobo. Todo mundo faz. Todo mundo burla. Todo mundo faz de tudo. Eu tô agora no processo de transferência do veículo. Graças a Deus, já pagamos o carro todo. Foi financiado. É bênção, pagamos.
é de Deus. E aí, agora tem que transferir, né? Mas para transferir tem que ir lá fazer a vistoria. E aí, eu não posso chegar lá e, como todo mundo faz, né? Deixar aqueles 50 reaisinho lá e... já fui. Não, eu deixei 50 reais pro cara. Ah, mas pastor, isso aí todo mundo faz. Lembra da raiz? Lembra de ser silencioso? Começa assim. Não, eu deixei lá. Não, senão ele não vai passar o meu carro lá. Ajeita o carro, irmão. É o que eu tô falando. Enquanto eu não ajeito o carro, não vai transferir. Ah, vai chegar lá. Olha, tem que voltar porque tá, não sei o que. Tem uma folhinha aqui. Tá bom. De novo. É duro. É penoso. Mas eu sou crente. Eu sou de Jesus. Eu não posso deixar o diabo tampar a minha visão do que pode me derrubar. É disso que Jeremias está... É isso que Jeremias está vivendo. Quantas coisas nós tapamos os olhos e nos derrubam. E aí o Henrique pregou no domingo e falou sobre o pecado e tal. A gente olha muito para muito pecado, mas não olha para mentira. Para mentirinha pequena. Ah, mas eu só foi para cadastrar. E aí para cadastrar é para eu ganhar esse benefício, pastor Evandro. Entende? E a pessoa chega no gabinete, né? E fala isso pra gente. Não, para ganhar o benefício, poxa, eu ganho tanto. Eu ganho 3x. Mas aí eu botei que ganho 1x para ganhar a verba do governo. Senão eu não sobrevivo, né? Uai, como é que é? Você não crê no teu Deus, não? Você dá a César o que é de César. Ah, quem domina são eles? Então dá a eles o que é deles. O que é nosso, Deus já está abençoando. Aí não, eu vou burlar um negocinho aqui para eu pegar uma pensãozinha, para eu pegar não sei o quê. Deus não te fez nascer para viver do governo. Deus te fez nascer para viver das bênçãos de Deus. Eu sei que existe tanta gente que precisa, mas tem uns que não precisam, que vão lá e opa, eu vou mudar um negocinho. É o diabo cortando a raiz. E aí, ele poderia se vingar. E aí no versículo 20, ele diz assim: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, que vai lá no mais íntimo do coração e enxerga. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Jeremias não foi lá bater boca. Jeremias não chegou lá na cidade, subiu no banquinho e falou: e aí, quem é que quer me matar aí? Vem que agora vocês vão ver quem eu sou. Vocês estão achando eu cara de bobo? Não, Jeremias não fez isso. Jeremias foi aonde? Foi buscar ao Senhor. Jeremias viu que a vingança e a justiça vêm de Deus. E aí ele coloca nas mãos de Deus e fala: Senhor, Tu és aquele que som no meu coração e está vendo o meu sentimento. Ou você acha que Jeremias estava tranquilo, estava bem depois de ouvir isso de Deus? Ouvir que estavam tramando contra ele. Imagina, gente íntima dele, gente que vivia com ele. Não, o coração dele devia estar machucado. Mas mesmo o coração dele machucado não foi desculpa para ele pecar, para ele se vingar. Ele coloca, ele revela o caráter de Jeremias em Deus. Jeremias não reage na carne. Ele nos ensina que quando Deus revela, não é para a gente agir por impulso, mas sim para nos posicionar em Deus, para Ele nos impulsionar, para Ele resolver. Não sou eu que resolvo, é Deus que resolve. Não sou eu que faço, é Deus que faz. Com meus 10 aninhos, tinha uma garota que todo mundo gostava na escola. E claro, eu gostava também, né? Todos os meninos gostavam, eu gostava. Aí tá. Minha mãe, ela era administradora de um dos Habibs. E aí, por isso que hoje eu não aguento mais esfirra. Não consigo o cheiro de esfirra. Era todo dia. Então, minha mãe teve uma brilhante ideia. Ô meu neném, ô meu menino, 10 anos. Você pode fazer a tua festa no Habib's.
Mas mãe, como é que vai trazer todo mundo? Você não tem transporte da tua escola? Eles não têm 2 vans? Então, você vai e chama seus amiguinhos da escola. E você vai fazer essa festa, eu fecho o Habib's para você. Que isso, é? Eu fecho? Tá bom. Aquele menino magrinho, que partiu o cabelo assim de gel para um lado e para o outro, dentuço, só tinha cabeça. Aquele menino que, aquela blusa do livro de escola, que era aqui, branco e azul, livro aqui, pra dentro com calça ou bermudão. Quem vem aqui? Ninguém sabia se era calça ou bermudão. Magrinho. Chegou na escola como? Grandão, Renilton. Cheguei lá, brabo. Pessoal! Negócio, 10 anos, a minha avó, né? Só um negócio seguinte. Meu aniversário, vou convidar vocês. Mas como é que a gente vai? A gente não tem condição. Não, já resolvi. Vocês vão na van e na Kombi. Beleza. Convidei a menina. Claro, convidei a menina. E aí, tinha uns que eu não queria convidar, não convidei. Beleza. Marcou o horário. Eu estudava lá no Valqueire, 6 horas... Não. 6 horas da tarde, a Kombi vai buscar vocês aí. Não tinha WhatsApp, não tinha grupo, não tinha celular, nem nada. 6 horas, tá todo mundo lá. Encheram a Kombi, a menina da Kombi ligou pra minha mãe, quantos tem? Tem 30 e poucos. Ok, então, esse é o número, voltou. Pum. Chegou lá e eu na porta do Habib's. Hoje eu tô grandão. Chegou o primeiro e eu olhando ela, deve estar na fila. Parabéns. Passou uns 38, cadê a menina? Os que eu não convidei, sabe como é que é a escola, né? Foram. Por quê? Inteligente, era só estar lá às 6 horas da noite e entrava na Kombi. A mulher da Kombi não tem culpa. Por quê? São 38. Ponto final, são 38. 38 em 2 Kombis, imagina. 38. Eles entraram, ela saiu às 6 em ponto, a garota chegou às 6:10. Acabou. Graças a Deus não tenho mais mágoa por isso, estou casado com uma esposa linda, maravilhosa. Mas olha como meu coração ficou na hora, Pedro. Esses moleque, eles vão se ver comigo, não vão ganhar pedaço de bolo, não vão ganhar nada. No brinquedo, aquele escorrega, eu travava eles. Não, ninguém vai descer. Estilo Capitão Nascimento, não vai descer ninguém. Ninguém vai descer, não vai descer. Porque eu fiquei com ódio, fiquei com raiva, eu quis me vingar. Fiquei um tempão na escola sem falar com eles. E é assim que nós agimos. Quando alguém faz algo contra nós e nós queremos tomar a frente de Deus. Porque nós somos inteligentes. Porque o nosso sentimento é muito equilibrado para fazer isso, claro, né? A gente não age com a emoção, a gente sempre age com a razão. Mentira. Jeremias colocou no altar de Deus. Deus te revelou para você se entregar ainda mais a Ele. Deus não te revelou para você ficar assim, agora você vai ver. Não, Deus te revelou para você confiar ainda mais nele. Deus já revelou para você. Deus já revelou para mim. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizem em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. O diabo tentou amedrontar. O diabo tentou calar, parar os planos de Deus. Tem situações em nossas vidas que o inimigo tenta nos intimidar. E vai cortando as nossas raízes. Vai cortando o nosso tronco, a nossa árvore. Mas Deus te chamou para ser alguém e não para estar num estado emocional. Como assim, pastor? Tem gente que, quando tudo está bem, o estado emocional da pessoa está bem, e aí a pessoa tem fé. Por quê? Está bem. Mas quando tudo vai mal, é que nem a mensagem que o pastor recebeu. Não,
Por que está acontecendo isso? Não, comigo não. No livro de Abacuque a gente está falando sobre isso. Não, que isso? Não, meu irmão. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus, ele não só revela, ele responde o que ele vai fazer nessa situação. Ele fala: ei, fica quietinho aí, porque você vai ver o que eu vou fazer, porque eu sou o justo juiz. Versículo 22. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Quer dizer que Deus entra na causa, Deus entra na tua frente e fala: ei, fica quietinho aí, não me atrapalha não, porque eu vou fazer, eu vou desfazer, eu vou quebrar o laço, eu vou jogar fora, porque eu sou o teu Deus. E é esse ponto final. Quando Deus revela, ele já está tratando o problema. Ele não chega assim: olha, você está com esse problema, tá? Agora é contigo, vai lá e resolve. Não, ele fala: olha, você está com esse problema, você vai ficar caladinho na tua, você vai ficar caladinha na tua, não venha me atrapalhar e eu vou lá resolver. Fica aí que eu já vou resolver e trago a bênção. E é assim que ele faz, porque ele é o nosso Pai. Ele intercede, ele vai à nossa frente, ele já está tratando do problema quando ele te revelou. Quando você está ali, poxa, você ainda está recebendo aquele baque, ele já restaurou, ele já libertou, ele já fez tudo. Porque o nosso Deus tem poder. Versículo 23. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Não haverá remanescente deles. Deus aí acaba com o assunto. Deus aí encerra essa questão. A questão do inimigo que tenta te parar. Jeremias não descobriu muito tarde. Jeremias não descobriu quando a coisa já estava com a corda no pescoço dele. Ele não foi pego de surpresa. Ele não foi vencido pelo roteiro que estavam escrevendo, porque Deus já tinha revelado. Antes da armadilha, Deus está revelando. Antes da queda, Deus está avisando. Antes do ataque, Deus mostra. Então declare que toda a trama escondida, tudo aquilo que está escondido para tentar te derrubar, está caindo por terra em o nome de Jesus. Nós temos que ter fé para declarar que tudo que estava oculto está vindo à revelação, está vindo à luz. Você não está desprotegido. O céu já revelou, o nosso Deus já revelou para mim e para você. E se Deus revelou, qual é a única parte que eu tenho que fazer? Permanecer e não ter medo. Permanecer, não atrapalhando. Permanecer tendo fé, permanecer adorando. Porque o Deus que te mostra é o mesmo que te guarda. O Deus que te revelou é o mesmo que abençoa. E aí, né, Lucimar, depois a gente tem mais bênçãos para contar. E aí a gente tem mais coisas para fazer. Mais coisas para caminhar na presença de Deus. Eu e você escutamos a voz do Senhor ou estamos escutando as outras vozes e estamos perdidos? Porque quando Deus está revelando, Ele já está tratando e Ele não nos deixa perdidos. Antes de ir aos céus, antes de subir aos céus, ser assunto aos céus, Jesus, ele declara aos discípulos: ei, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Eu não vou deixar vocês sós. Deixarei com vocês o Consolador, aquele que vai cuidar, aquele que vai revelar, aquele que vai usar, aquele que vai te revestir, aquele que vai edificar, aquele que vai vivificar, porque Ele sou eu.
É a Santa Trindade. É a presença de Deus habitando aí, ó, no teu coração. Nós ouvimos a palavra na terça-feira. Palavra dizendo: ei, você tem o que Moisés não tinha. Você tem o que Davi não tinha. Lembra que Davi fala: não retire de nós o teu espírito. Vinha e ia embora. Mas por causa do sacrifício na cruz, o sangue que derramou, da justificação, o véu que se rasgou de cima a baixo, hoje, Deus diz que eu não habito em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui, ó. Eu habito dentro de você. Então, a gente não tem desculpa. Moisés conseguiu. Teve seus erros, como qualquer outro. Sem isso. Qual a desculpa que eu dou então? Para ouvir a revelação de Deus? É um ponto legal, né? Moisés está lá, ouvindo a revelação de Deus. E Arão está deixando cortarem as suas raízes, a sua essência, e construindo o bezerro. E vai construindo. Enquanto Moisés está lá, ó, recebendo a palavra de Deus, eu imagino a afeição de Moisés ao ver aquilo. Arão está lá se entregando. As fábulas, se entregando à idolatria, se entregando ao medo, se entregando às pressões porque colocaram contra a parede. E ainda dá desculpas. Eu coloquei aí e surgiu. Surgiu assim, o bezerro de ouro. Não. Deus nos revela para permanecermos na presença dele. Deus revela a cura, ou como o pastor Evandro falou, a não cura. Deus revela o emprego ou o desemprego. Deus revela aquilo que estão tramando para você abrir o teu olho e parar de colocar para dentro da tua vida o que não se deve colocar. Parar de andar com algumas pessoas que não se deve andar. Deus revelou, já revelou. E agora chegou a tua hora de não agir, só continuar na presença de Deus. Não se vingue, não vá lá tomar satisfação. Não. Fecha a tua boca para isso e abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para clamar. Coloca diante de Deus. Se coloca de pé. Nada. E você caminhe com os olhos da fé. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha nos direcionar. Amém? E como sempre você vai me ajudar na bênção. Quando eu falar que Deus te abençoe rica, você vai falar? Não, mas depois de um culto desse que Deus falou, tu vai falar com essa força? Não. Quando eu falar Deus te abençoe rica, e você vai falar? Abundante. Isso, crendo que o seu final de semana será uma bênção, que Deus já quebrou todo o laço, que Deus já quebrou todas as cadeias. Em o nome de Jesus, Senhor, nos leva para os nossos lares, Senhor. Senhor, venha, Senhor, com a tua alegria em nós. Que possamos, Senhor, carregar essa presença, essa unção, essa autoridade para o nosso lar. E que aquilo que enxergarmos, Senhor, que não vem de ti, possamos tirar, Senhor. Possamos, Senhor, retirar de nossa vida. Retira do nosso coração os sentimentos vingativos. E que possamos ter, Senhor, um final de semana abençoado, rico na tua presença de alegria. Em o nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Vai em paz e que Deus te abençoe rica.